Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa é sobre as partidas underground que estão circulando lá no Paraguai, enquanto a gente não tem nenhuma aprovada pela Dinavisa disponível para trazer legalmente para o Brasil. Vamos falar sobre isso? Muito bem, eu sou a Gi Betim, sou jornalista, comunicóloga e aqui nesse canal a gente fala sobre notícias, informação sobre o meu processo de emagrecimento, sobre tiros hepatida, Monjaro, análogos de GLP-1 e o que está acontecendo nesse universo todo, né? Inclusive de tiros hepatidas lá no Paraguai, que é o que eu faço uso hoje já há alguns meses, né? Então, eu comecei com a Monjaro, fiquei 5 meses com a Monjaro, 3 meses com a Tirzec e agora já estou chegando aos 2 meses com a Tirzedral. E nesse processo todo já eliminei 21 quilos. E sim, acompanho diariamente as novidades em busca do que está acontecendo. Se a Anvisa proíbe, libera alguma nova marca, e por enquanto não temos novidade. Então, como que nós chegamos ao final de abril? Chegamos sem nenhuma marca disponível para trazer legalmente do Paraguai ao Brasil. Tem muita gente indo para o Paraguai comprando do mesmo jeito, atravessando, se arriscando um pouco mais, mas tem muita gente que foi buscar nos fornecedores do mercado paralelo. E tem muita gente indo para o Paraguai e comprando tirzepatidas que não são proibidas, as undergrounds, né? Que o pessoal tá falando nome bonito para falar que ela tá fora do eixo legal, que ela não é fiscalizada, né? Mas vamos entender um pouco mais sobre isso juntos? Por que que essas tirzepatidas são aprovadas para serem trazidas para o Brasil? Se essas tirzepatidas estão à venda lá no Paraguai, o que que isso significa? Significa que elas são tirzepatidas confiáveis? E aí tem uma série de elementos que a gente precisa discutir, tá bom? Eu não vou dizer aqui para você, se você me acompanha, você já sabe que eu não fico ditando regras. A minha função aqui é explanar junto contigo, entender o que está acontecendo e aí a gente conversar sobre, mas a decisão é sua, completamente sua. A única coisa que eu sempre falo aqui é que, independente do caminho que você for tomar, não tome nenhum medicamento sem acompanhamento médico. Tá? É importante você ter acompanhamento médico, ter orientação médica sobre a sua dose, sobre o medicamento que você está tomando, sobre o tratamento que você está fazendo, acompanhamento laboratorial, tá? Então, ter sempre aí seus exames sendo renovados, refeitos, para saber como é que está sendo a sua evolução com a tirzepatida ou com a semaglutida, tá? Mas, de qualquer forma, vamos lá. A gente tem hoje algumas marcas passando pela Anvisa. E aí, isso pode levar ao erro, né, de você entender que essa marca ela é aprovada, mas não, tá? Nós não temos marcas legalmente sendo trazidas que sejam aprovadas nem pela Anvisa nem pela Dinavisa. Então temos diferentes marcas sendo vendidas no Paraguai. Algumas delas, né, várias delas, são marcas que lá dentro do Paraguai são permitidas pela Dinavisa, são reguladas pela Dinavisa. E aí a gente está falando de TG, Lipolés, Tirzec, Lipolend, a Tirzedral, Gluconex, né? Essas são marcas aprovadas pela Dinavisa. A Dinavisa é o órgão regulador que é similar à nossa Anvisa aqui no Brasil. No Paraguai, ela se chama Dinavisa. Então, essas marcas que eu citei são marcas que são, sim, aprovadas pela Dinavisa para comercialização lá no Paraguai. E aí a gente tem algumas marcas que são vendidas lá que não têm essa aprovação, que não são regulares, não são medicações aprovadas para comercialização e venda no Paraguai. E aí, como que essas marcas chegam lá? De muitas formas, né? Possivelmente ilegalmente, são importadas e preparadas no Paraguai em laboratórios também underground, ou seja, laboratórios que não são fiscalizados, não são permitidos pela Dinavisa. E isso pode significar uma série de coisas. Pode significar que seja um laboratório mesmo, mas pode também ser um barracão qualquer alugado, preparando esses insumos lá a qualquer jeito. A gente já sabe, eu já falei anteriormente aqui no canal, que tem sites vendendo N marcas, inclusive insumos para isso. Eu fiz uma busca recentemente em um desses sites de vendas, né, um Alibaba, o AliExpress, e aí você encontra lá insumos para comprar que seja tanto da tirzepatida quanto da ritatrutida, pelo menos dizendo que são insumos para isso, a gente não tem certeza, porque tem um monte de fornecedor lá que a gente não sabe quem são.
né? Então, a gente não tem conhecimento se esses fornecedores estão realmente mandando tirzepatida e retatrutida de verdade, ou estão mandando um pó branco para você diluir, né? Então, a gente não sabe. E lá você também encontra caixas, rótulos, as ampolas. Então, se você quiser criar uma fábrica ilegal de tirzepatida, é muito fácil. É muito fácil, tá? Então, se a pessoa tiver a fim de fazer um negócio ilegal, ela consegue esses insumos. Há quanto tempo? Não sei, porque isso vai ser barrado, isso pode ser pego na Receita Federal, porque, gente, é ilegal. Mas tem gente aí que monta empresa em nome de laranja, que faz essas importações com CPF de outras pessoas, e estão fazendo isso. A gente teve apreensões tanto lá no Paraguai quanto aqui no Brasil, em vários desses laboratórios, dessas fabriquetas ilegais, e de insumos entrando ilegalmente também, tanto no Paraguai quanto aqui no Brasil. Ontem mesmo teve uma grande apreensão num laboratório underground desses lá em Cidade del Este, no Paraguai, fabricando, falsificando, né, tirzepatidas como se fossem tirzepatidas dessas que a gente compra como se fossem aprovadas, né, pela Dinavisa. Então tinha lá caixas, ampolas, e acho que duas ou três marcas paraguaias, que seriam de tirzepatidas paraguaias reais, mas sendo falsificadas num laboratório desse. E aí isso gera uma série de problemas e ruídos. A gente não sabe o que é que a gente está comprando, se esses insumos realmente são o que eles falam que são, de que forma que isso está sendo manipulado, enfim, é uma insegurança tremenda, né? Muito maior do que a gente imagina às vezes, tá? Porque a gente olha a caixa, a gente entende que tá tudo certo, que é uma partida real, mas se você está comprando de alguma loja que nem é uma farmácia, que aconteceu esses dias, lojas que nem são farmácias vendendo essas tirzepatidas ilegais. Isso não cheira mal? Já começa a pensar junto comigo aqui. Você compraria um remédio numa loja, sei lá, numa mercearia, sabe? Num bar? Você compraria um remédio? Tem alguma coisa errada, não tem? A gente tem regulações para isso. Então, tem muitos pontos aí que a gente precisa pensar antes de adquirir uma dessas marcas. Como é o caso de uma delas, que começou a ser veiculada como se ela fosse uma marca do Reino Unido. Uma caixa bonita, bem feitinha e tal, que carrega lá uma bandeira do Reino Unido. E aí você tem um QR Code que leva para um site. Mas não tem em lugar nenhum o registro dessa marca, o registro dessa empresa. Não existe nada ali naquela caixa que indique onde esse laboratório realmente está. Ela só foi feita, inclusive não fala produzida no Reino Unido, tá? Ela fala que é insumo verificado, né, que é a segurança verificada. E tem uma bandeira do Reino Unido. Tudo feito para te induzir ao erro, para você acreditar que é uma tirzepatida que foi importada. Mas não é, tá? É importante você ficar atento nisso. Eu entrei no site, fui procurar, fui procurar informação e não tem nada de Reino Unido. Não tem. Esse site, ele foi comprado e registrado num servidor em Cidade del Este, lá no Paraguai. A marca, inclusive, entraram com um pedido de registro dessa marca lá no Paraguai por uma pessoa física, não é um laboratório, não é uma farmacêutica, não é nada disso. Tá bom? Então se atente a isso. Esse é um dos casos. E aí a gente tem outros casos, como aquela da ZPHC, que é bem famosa, inclusive na Reta, tem mais gente comprando Reta do que Tirzi lá, que falam que é um grande laboratório chinês, mas que teve inclusive já um laboratório fechado no Paraguai que estava usando essa marca e era completamente underground, não tinha ligação nenhuma a nenhum laboratório chinês, só comprava os insumos e falsificava. Enfim. E aí tem gente que fala assim: ah, mas eu comprei e eu realmente emagreci. Talvez você esteja tomando semaglutida. Pode até ser que seja um princípio ativo da TIRSE, mas verificada por quem? Você sabe onde isso foi feito? Se você passar mal, tiver um problema, quem vai responder judicialmente quanto a isso? Se você não comprou numa farmácia que seja regulada pela Dinavisa, se você não comprou de um laboratório que seja regulado pela Dinavisa, um laboratório que você sabe onde fica, tem endereço, tem um registro, você consegue verificar quem são os donos, tem alguém que vai responder judicialmente por isso, a quem você vai recorrer? Entende? Então a gente tem que tomar alguns cuidados e saber dos riscos que nós estamos correndo, tá? Por quê? Porque assim, se você está fazendo um tratamento que é para a sua saúde,
Faz sentido você colocar a sua saúde em risco? Essa é uma questão que precisa ser levantada. Então, não é porque está escrito na caixinha que aquele medicamento é belga, é holandês, é inglês, é chinês, que ele realmente seja, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento e se informar um pouquinho mais antes de comprar uma dessas. E aí faz sentido você colocar em risco a sua saúde e injetar no seu corpo, porque uma vez que você injetou, não dá para tirar mais. Não é um comprimido que você consegue enfiar o dedo ali na garganta e de repente colocar para fora. Não é. Você injetou no seu corpo uma coisa que você não sabe do que se trata. Pode ser soro fisiológico, pode ser água, pode ser insulina, pode ser semaglutida, que é muito mais barato que tirzepatida. Então não dá para a gente ter certeza, tá? Então, toma cuidado, preza pela sua saúde. Mas, Gi, não tem nada liberado. Não, não tem. Nesse momento, não tem. O que que nós temos? O que está acontecendo nesse momento? Teve uma conversa de alguns laboratórios paraguaios com um grupo da Anvisa e que os laboratórios paraguaios me parece que saíram muito satisfeitos com essa conversa e estão aguardando que isso dê frutos, né? Que talvez a Anvisa se manifeste aí a favor, conhecendo um pouco mais da credibilidade desses laboratórios, que ela volte atrás, recue um pouco e ao menos libere para o uso pessoal, mas nós não sabemos se isso vai acontecer. A Anvisa não deu indícios nenhum de que vai recuar. Tem aí uma nova reunião ordinária para tratar disso, que era para ter sido essa semana, foi desmarcada e foi adiada para o dia 7, que talvez traga alguma novidade, não sabemos. Tem também uma movimentação lá no Paraguai de novas marcas de tirzepatida que estão para chegar. A gente já sabe, inclusive, de uma que foi aprovada pela Dinavisa e que a gente está aguardando para ver se ela vai chegar no mercado mesmo paraguaio à venda. Mas, por enquanto, são só rumores, não temos data, não temos informação, não temos nada disso, tá? Mas eu acredito que a gente vai sim ver movimentação, muita gente entrando com os pedidos de liminar para conseguir comprar a sua medicação, muitas pessoas mesmo. Tá? Então, eu sei de mais de uma dúzia de pessoas, e o meu canal é pequenininho, mas tem um movimento grande acontecendo com vários influenciadores muito maiores do que eu, pelo Libera Tise, que é um movimento que está crescente também, para as pessoas entrarem com um pedido de liminar judicialmente. E eu acredito que isso vai pipocar em muitos lugares do Brasil, pessoas entrando com liminares, e mesmo que elas sejam indeferidas no primeiro momento, né, em primeira instância, isso vai continuar rodando, porque a gente vai entrar com recurso e vai continuar pressionando o sistema, e dessa forma eu entendo que tem um movimento que pode, sim, de uma forma ou de outra, trazer alguma novidade para a gente nas próximas semanas e meses. Será que isso vai acontecer? Não sei. O que eu sugiro, e aí é uma sugestão pessoal, é se organize para não parar o tratamento repentinamente, tá? Então, como você vai fazer isso? Converse com seu médico, pense na melhor estratégia possível, tá? Com a minha médica, nós decidimos que eu vou ao Paraguai nos próximos dias, tenho viagem marcada agora para 8 e 9 de maio, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, né? Mas dia 8 e 9 de maio estarei no Paraguai, pretendo trazer, se nada acontecer até lá, se a gente não tiver uma nova marca, se a minha liminar, que eu entrei com pedido de liminar, e ela tá parada lá no Distrito Federal, né, no fórum de lá, andou, mas aí faz uma semana que não teve mais nenhuma movimentação. A advogada que me acompanha, a doutora Tatiane, fez vários pedidos já para acelerar esse processo, mas nós não sabemos quando efetivamente isso vai acontecer e se vai ser autorizada já de cara. O que a gente imagina é que a gente vai precisar entrar com recurso e tudo mais. Tá tudo bem, estamos preparadas para isso, se acontecer. E vou, se nada tiver de novidade, trarei a semaglutida. E aí eu ainda tenho uma caixa de Tirzedral, né? Eu ainda estou na segunda caixa de Tirzedral. Tenho uma caixa completa ainda. Que se nesse período que eu tiver essa caixa completa acontecer algo, eu volto para o Paraguai e compro novamente a medicação correta, né? Compro a tirzepatida. Se não acontecer, vou ter trazido a semaglutida e vou temporariamente tomar a semaglutida até que saia minha liminar, até que a gente veja uma nova marca, algo assim, e que aí eu possa voltar para a tirzepatida com tranquilidade. Só para não interromper o meu tratamento. Então, essa é a estratégia que eu vou usar, né? Se for o caso.
Estou atualizando vocês constantemente, até peço desculpas, porque fiquei alguns dias sem postar aqui. Essa semana eu só tive uma live que foi a live de membros, que quinzenalmente eu faço uma live para os membros do canal, né? Porque vocês, no geral, nós temos quase 5.000 inscritos aqui no canal, mas a gente tem um grupo de membros que você, inclusive, pode fazer parte, né? Então, abre o canal que você vai ver lá o Seja Membro, né? A partir de R$ 7,99 por mês, você já se torna membro do canal e aí você tem acesso a alguns conteúdos exclusivos. E quinzenalmente é uma live exclusiva para membros, onde eu tiro todas as dúvidas e auxilio vocês. A gente conversa muito, troca muito com todos os membros que são ativos, que vão também, foram recentemente buscar sua tiro partida no Paraguai. Então, nessa última foi muito legal, a gente conversou bastante sobre isso. E aí a gente define estratégias juntos de viagem, fala sobre roteiro, dicas do que comprar, onde comprar no Paraguai e tantas outras coisas que a gente conversa ali na área de membros. E não consegui fazer a minha live semanal para inscritos. Peço muito perdão para vocês. E na próxima semana eu também não vou conseguir, porque vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente. Então, hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, na casa da senhora minha mãe, né, Dona Cristina, me recebendo aqui, estou dando trabalho para ela. E que eu vim aqui para. Eu dou aulas de comportamento do consumidor para uma pós-graduação aqui. Então, anualmente, esse módulo nessa pós eu venho e faço. Então, eu fico alguns dias aqui e daqui eu parto direto para Foz do Iguaçu. Então, não são, são 10 dias atípicos, né, que eu tô postando menos aqui no YouTube por conta dessa logística, da dificuldade de gravar por aqui, mas que eu tô tentando atualizar vocês lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram, tá? Já segue também o Insta Reserva, porque recentemente eu tive 2 bloqueios do Instagram, se eu tiver um terceiro a conta cai, então se eu sumir do Instagram, você já tá no meu Insta Reserva, que é Gibetim. Então Gibetim é o primeiro Insta, ou o Gibetim 2, que é o Insta Reserva. Me segue por lá, acompanha, se inscreve aqui como membro também, para a gente conversar mais, com um pouco mais VIP, né? Um grupo menor, mais fechado, onde a gente conversa um pouco mais ali, alguns assuntos um pouco mais densos, né? Que não dá para ficar aberto, escancarado aqui no YouTube, mas tudo com muita transparência, dentro da legalidade, tá bom? Não vai ter venda de tease lá, não vai ter venda de reta lá, não é sobre isso. É sobre troca, espaço onde você pode ser transparente, verdadeiro e confiável, onde a gente se vulnerabiliza, inclusive, contra as dificuldades que estamos tendo com a medicação, com os processos, né? Então, se você se interessou, eu te aguardo no nosso grupo de membros. Do mais, me segue, se inscreve no canal, deixa seu like antes de sair, que isso me ajuda muito a fazer com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E até a próxima. Te aguardo lá no Insta para a gente acompanhar como vai ser o dia a dia lá no Paraguai. Beijo grande, até a próxima.